Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta Quem Vem História. E hoje nós estamos começando um novo livro. Terminamos reportagens de Além Túmulo e hoje estamos começando o livro Luz Acima. Esse livro foi lançado logo depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1947, ou seja, há 77 anos atrás. Muito tempo? Será que o mundo está muito diferente? Hoje, este livro, como todos aqui do Escuta Quem Vem História, é do espírito Humberto de Campos, irmão X, que nos chegou através da mediunidade de Chico Xavier. Hoje nós vamos começar com a introdução. Na verdade, não diz introdução, mas é introdução. Não tem título, mas é. E o título que está neste início de livro, antes do capítulo 1, chama-se Luz Acima, o mesmo nome da obra. Luz Acima. Talvez, e muito provavelmente, mesmo certamente, nos revelando a fonte de inspiração para este título. Esta introdução não é uma história, o capítulo 1 também não é uma história, só a partir do 2 será. Mas são duas mensagens, hoje só veremos a introdução, extremamente, como não poderia deixar de ser, pertinentes para a nossa vida, para a nossa encarnação, para o nosso futuro. Vejamos então. Diz-nos Humberto de Campos, numa mensagem que foi recebida pelo nosso irmão X, obviamente, em Pedro Leopoldo, a primeira cidade em que Chico viveu na sua vida, como Chico, né? Obviamente, Pedro Leopoldo. Depois ele mudou-se para Uberaba, mas aqui, em 1947, ainda vamos encontrar o Chico, que nasceu em 1910. Vamos encontrá-lo, então, com 37 anos, em 1947, na cidade de Pedro Leopoldo, no dia 14 de dezembro deste ano. Conta-nos, então, Humberto de Campos. Movimentam-se os gêneros da sombra no fundo vale humano. Gêneros, os tipos de sombra. Existem vários tipos de sombra, vários tipos de corações sombrios, escurecidos. São corações aonde a luz está ausente. Jesus nos conclama a fazermos brilhar a nossa luz, já que somos filhos de Deus, centelhas divinas, criaturas de Deus. Mas a falta de luz acontece na criatura humana. O mal é a ausência do bem, o mal é a expressão da imperfeição. E como nós somos espíritos imperfeitos, é isso, não é? Então, movimentam-se os gêneros da sombra no fundo vale humano. São como os milenários, e atenção que ele vai usar aqui uma palavra que representa um animal marinho de 8 tentáculos. Conhecemos como polvo, né? O polvo, ele tem uma habilidade, não é? São 8 para sua presa. Ele está aqui olhando e nosso vem um outro tentáculo do outro lado. É um animal mesmo
sagaz no que diz respeito à caça, não é? São os milenários polvos, esses animais, polvos da guerra e do arrasamento, a se reerguerem da cinza dos séculos, ameaçando a civilização. Então, esse polvo da guerra, polvo do arrasamento, por que isto, não é? Vem lá com seus tentáculos de uma forma extremamente, poderíamos dizer até obsessiva. Vou destruir, vou destruir, vou destruir, vou destruir. E a guerra é bem isso, não é? São os milenários polvos da guerra e do arrasamento a se reerguerem da cinza dos séculos. Porque o tempo está passando, e o tempo passa, e nós, habitantes deste mundo de provas, expiações, espíritos imperfeitos, sim, nós estamos aí na fieira das encarnações, retomando e retomando, e as sombras, até fulgirem a luz, até fulgir a luz, brilhar a luz em nós, as sombras vão fazer muitos estragos na nossa própria existência e no mundo, ameaçando a civilização. Continua nosso irmão X dizendo-nos: invadem países, esses povos da guerra, invadem países e dominam povos, devoram lares e templos, escarnecem dos ideais superiores que alimentam a humanidade e separam irmãos, mais uma palavra, com o gládio da morte. Conhecemos a palavra gladiador, né? Gládio, uma das derivadas palavras gladiador. O gládio é o poder, é a força, mas aqui destaca-se então o gládio da morte, o poder da morte, a força da morte. Por quê? Porque as guerras destroem. Irmãos matam-se uns aos outros. Sejam irmãos de humanidade, que somos todos nós, ou irmãos de sangue até. Todavia, dos círculos escuros em que persevera a gritaria do mal, emerge, surge a voz do pastor divino. Então, ao meio ao caos, lá está ele, o pastor das nossas almas, o nosso Salvador, Jesus. E aqui, Humberto de Campos nos leva a imaginarmos esta cena. Emerge a voz do pastor divino, abre-se as aspas e ouvimos Jesus. Eu, porém, vos digo, sede misericordiosos, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, auxiliai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, abençoai vossa cruz. Ao que vos obriga a seguir 1000 passos, marchai com ele 2000 passos. Ao que pretenda contender convosco, ou seja, criar atritos convosco, por roubar-vos a túnica, dai-lhe também a capa. São todas lições do mestre, não é? Perseverai no bem até ao fim. Tende bom ânimo. Fecham-se as aspas. Então, embora a nossa inferioridade nos provoque a nos gladiarmos ou degladiarmos uns contra os outros, Jesus vem
e emerge de dentro de nós. Jesus está de forma clara conosco há 2000 anos. Sempre esteve conosco, não é? Desde a formação do planeta. Mas há 2000 anos nós o sabemos, nos convidando, nos estimulando, nos indicando o caminho. E continua o nosso Emmanuel, não é Emmanuel, é Humberto de Campos. Continua o nosso Humberto de Campos, agora ele mesmo falando. Nos conflitos ideológicos da humanidade. Uai, já tinha em 1947 conflito ideológico? Isso é claro. O que nós tínhamos na Segunda Guerra Mundial? Tínhamos blocos ideológicos que tentavam o domínio e lutavam para que não houvesse o domínio de certos pensamentos ideológicos. Hoje nós temos, de novo, continuamos. Então, vejamos, são 77 anos e mudou muita coisa? Ou são apenas os nomes das coisas e das pessoas que mudaram? Vamos ter atenção, porque são as sombras do planeta que estimulam na fraqueza humana os espíritos inferiores, que um dia deixarão de ser, mas que atualmente o são, estimulando outros espíritos inferiores, nós, ou buscando, tentando, porque nós temos liberdade de escolher se sim e se não, a nos entregarmos a essas lutas fraticidas, essas lutas que nos separam uns dos outros. São lutas separatistas, não são lutas de comunhão, de união. É sobre isso que devemos estar muito atentos, entre tantas e tantas coisas. Mas então, Humberto de Campos nos traz Jesus e várias de suas lições. Diante das sombras, façamos a nossa luz brilhar. Diante do ódio, façamos a nossa compreensão. Oremos. Busquemos não colocar combustível na fogueira. Eu sei que é difícil por vezes, mas está aí o nosso exercício também, não é? Vamos voltar para o nosso Humberto de Campos, que nos diz assim, repetindo: nos conflitos ideológicos da atualidade, as forças perturbadoras do ódio e da separatividade conclamam, chamam, vão, façam, aconteçam, conclamam, enfurecidas em todas as direções. Regressemos à barbárie. O que é? A guerra, os enfrentamentos, as agressões, a violência. Regressemos à barbárie, desçamos às trevas. Ninguém vai dizer isso, mas os atos que são sugeridos são isso aqui: barbárie, trevas. Mas, atentos à celeste plataforma, os verdadeiros cristãos de todas as escolas e de todos os climas, ou seja, ao redor de todo mundo, de almas unidas em torno do Mestre Jesus, repetem, contemplando os clarões do mundo futuro. Luz acima, luz acima. Acima de todas essas sombras e trevas, brilha a luz.
sigamos nessa direção. É isso, amigos queridos. Com esse texto inspirador para as nossas almas, terminamos o nosso encontro de hoje, do nosso querido Escuta que aí vem história, e aqui estaremos juntos para mais um raio de luz que nos vem do alto, em forma de ideias, luz acima mesmo iluminadas, na próxima semana. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz, até lá.